Muito boa tarde com todos. Meu nome é Juliano de Lomo Neto. Para quem me conhece, neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês como é fácil, utilizando essa planilha aqui, fazer o dimensionamento de pilares, lajes, vigas, sapatas, vigas baldrames e, e somente isso, tá? Aqui eu vou estar utilizando aqui o cálculo da laje em uma direção, mas dependendo aí, nós podemos utilizar a laje em duas direções. Então, supondo que o meu menor vão eu tenha 4 e o meu maior vão eu tenha 5. O valor aqui, eu somente preciso aqui de um valor de uma direção. Observe que aqui nós temos aqui uma observação que diz o seguinte: OBS, quando maior que 2, duas direções. Quando menor que 2, uma direção. Aqui nós temos o coeficiente da direção das lajes de 1,25. Portanto, nós utilizamos aqui apenas uma direção, ok? Quando nós colocamos esses dois valores aqui, ele nos dá aqui que a altura da nossa laje em metros, né, é de 0,08, ou seja, nós temos 8 centímetros de laje. Mas a gente pode mudar isso aqui também, a gente pode aumentar a altura, a espessura da nossa laje. Vamos colocar aqui a espessura da nossa laje de 0,2, ok? A altura em duas direções da nossa laje, a altura de duas direções da nossa laje, a gente vai deixar também em 0,2, que é 20 centímetros. A altura da nossa laje considerada é igual aqui a 10 centímetros. Vamos considerar também o valor igual a 20 centímetros. Deixa eu ver aqui, é isso, 20. Então, a gente coloca aqui igual a 20 centímetros. Feito isso, pessoal, a gente vai ter aqui outros cálculos, que é as cargas da laje em quilonewtons. Então, nós temos aqui as cargas permanentes, argamassa de cal, cimento e areia, argamassa de cal, argamassa de cimento e areia, argamassa de gesso, argamassa autonivelante, concreto simples, concreto armado. No nosso caso, nós temos aí o concreto armado, então vamos colocar aqui 25. Feito isso, colocando 25, ele muda aqui o peso próprio para a gente da nossa laje de 140 kN, o peso próprio do contrapiso é de 15, o revestimento cerâmico ele calculou como 8. Depois nós vamos aqui às cargas variáveis. O fator do cômodo, qual é o cômodo que nós estamos levando em conta, né? Vamos considerar um cômodo sala, copa e cozinha. Nós temos um fator de nosso cômodo de 1,5, levando em consideração que o dimensionamento da nossa laje é com base nos cômodos, tá bom? Então a gente tem aqui a armadura das lajes em uma direção, ok? Etapa 2. Então aqui nós tivemos aqui a etapa 1, que é etapa 1 aqui, ó, e aqui já é a etapa 2. Então o momento máximo em quilonewtons por metros cúbicos é 19. O valor em quilogramas força por centímetros é o valor aqui de 193.000. Ok? O cobrimento, como é que a gente sabe esse valor do nosso cobrimento aqui? Nosso cobrimento, a gente está considerando aqui o valor do nosso cobrimento de 2,5, né? Como é que eu sei isso? Ó? Eu estou me considerando aqui laje, tá vendo? Laje, eu tenho uma classe de gravidade ambiental, tem que verificar qual é essa classe de agressividade ambiental. Então, essa classe de agressividade ambiental, eu quero considerar aqui urbana, marinha industrial, eu quero considerar uma urbana, então é uma classe de agressividade 2, moderada, é pequena. Neste caso, eu obtenho a classe 2 de 25. 25 dividido por 10 dá 2,5. A altura útil, então, né, da nossa, que a gente deve considerar aqui é de 15 centímetros quadrados. Nós devemos agora considerar um FCK para concreto armado de 250. Feito isso, nós temos aqui uma compreensão do concreto, que é o C limite, que é em quilogramas força por centímetro quadrado de 35. Já aqui, ele nos diz que o coeficiente de compressão em quilogramas força por centímetros quadrados não pode ser maior que o seu limite. Neste caso, não está maior, tudo bem, atende, tá? A gente pode até aumentar isso aqui, ó, a resistência do nosso concreto para 300. Quando a gente faz isso, mesmo assim, a nossa compreensão do concreto, esse limite, ele está maior que o coeficiente de compressão. Tá vendo? Então, vamos diminuir aqui para
200. Se a gente aumentar aqui para 400, olha só, aumenta bastante, mesmo assim ficou menor, certo? Então, 400 já é muito. A gente considera, então, 250. Beleza? Então, nós temos aqui o cálculo já automático das nossas armaduras, que é o que nos interessa, que é aqui a armadura mínima é de 3,15. Então, a gente vai procurar aqui o valor da nossa armadura mínima de 3,15, certo? Então, o valor de 3,15, a gente tem que verificar aqui, ó, um valor próximo a 3,15. Nós temos aqui a área de aço da seção, diâmetro, massa linear. Então, ó, pessoal, 3,15, a gente tem aqui o valor de 3,20, é o mais próximo. Então, quer dizer o quê? Que a gente tem 4 barras de 3,20, nós temos 4 barras de 10 de diâmetro, com uma massa linear de 0,66, certo? Então, ó, o espaçamento que a gente deve considerar, considerando que a gente achou aqui o valor, este valor aqui do AS mínimo de 3,15, é de quanto? Olha só, vamos pegar aqui, ó, 3,15, nós temos aí um espaçamento de 10 centímetros. Então, a cada 10 centímetros, nós obtemos uma barra. E agora, é o seguinte, nós temos aqui 3,24 barras a cada 10 centímetros. A gente deve considerar na nossa laje, tá bom? E aqui, por último, nós temos o reforço da laje para os nossos cômodos, que é a ferragem treliçada. Então, nós temos aqui a área de aço em centímetros por metros é de 1,42. O reforço é de 8,71. A quantidade de barras de reforço é 1. Ok? Isso aqui é para as ferragens treliçadas, ok? Aqui, a gente consegue colocar aqui essa área do nosso aço aqui, ó, em 1,42, aqui está no valor de 1,42, mas aqui a nossa armadura mínima está de 3,15. O que é que a gente pode fazer? Para que a gente tenha uma ferragem mais resistente, a gente pode colocar esse 1,42 aqui na soma dos 3,15 para que a gente obtenha uma tolerância. Então, a armadura de distribuição da laje, olha só, não utiliza laje. Então, a resistência do nosso aço, Q45 não utiliza. Comum para as lajes de coberturas, esse aqui a gente também não utiliza. Comum para lajes de piso, esse aqui, ó, Q92, tá vendo? Q92, a gente já consegue utilizar uma laje do 15 por 15 com 10, aqui tá dizendo que tem 4,2 milímetros, mas a gente tinha calculado ali o valor de 10 de valor de diâmetro de 10 milímetros. Então a gente pode escolher aqui uma laje, né, de 20 por 20 centímetros, que foi o valor que nós colocamos aqui, com uma resistência de aço de Q92 com 10 milímetros. Ok, é isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Esse aqui é o cálculo da nossa laje de uma direção, mas ainda nós temos duas direções. Nós temos a laje treliçada, nós temos dimensionamento das vigas, né? Nós temos aqui as armaduras de distribuição da laje. Então, o primeiro é esse, depois vem esse, até chegar ao item 9, que é as vigas baldrames. E também nós temos aqui a parte do nosso memorial descritivo. E, por fim, nós temos aqui as nossas sapatas, tá? O dimensionamento das nossas sapatas, que é a fundação. Então, nós temos sapatas associadas, nós temos aqui dimensionamento das fundações, né? Onde nós devemos levar em conta qual é a espessura em aço dos barramentos da nossa sapata, porque nós temos as sapatas aí associadas. Nós temos as sapatas para elevador, né? Que a gente, quando a gente vai calcular um elevador aí, qual é a sapata que a gente deve levar em conta. Mas ainda que eu tenho que inserir aqui ainda, pessoal, como fazer o dimensionamento de uma sapata concêntrica.
Vamos fazer um dimensionamento de uma sapata corrida, vamos fazer um dimensionamento de uma sapata concêntrica, né? Eu já falei, e corrida. É exatamente isso aí, tá? Eu vou fazer essa inclusão aqui posteriormente e fazer mais um vídeo aí para vocês. É isso e até mais. Muito bem, pessoal. Dando continuidade aqui, vamos falar agora sobre as sapatas aqui associadas. Isoladas, a diferença entre sapata isolada, sapata concêntrica e também sapata corrida. Vocês podem ver nessa minha planilha durante a continuidade do vídeo anterior, nós tínhamos comentado aí sobre o dimensionamento da laje em direção, juntamente aos nossos vergalhões horizontais verticais, com uma direção, né? E neste vídeo aqui eu vou mostrar para vocês o dimensionamento da nossa sapato associada. Observe que aqui, de acordo com as informações que nós colocamos aí nas nossas páginas, né, anteriores aqui da nossa planilha, considerando também a laje, nós obtemos aqui os valores, ó, e todos esses valores aqui azul são valores que a gente não precisa editar. Então, a maior dimensão da sapata que a gente está verificando aqui é de 2,73 e a maior dimensão da sapata associada é de 1,40 e a menor dimensão é de 1,40 metros. Então, a sapata que a gente deve considerar aqui para uma sapata associada é de 2,73 por 1,40. E essa sapata ela pode ser tanto isolada quanto associada. Observe que aqui eu tenho dois pilares. Dois pilares correspondem a duas sapatas, as sapatas associadas, que é o quê? Que são duas sapatas que se unem, ok? Então, se a gente tiver duas sapatas que se unem, significa dizer o quê? Que elas estão associadas. Nesse caso, uma sapata isolada seria a metade do valor de 2,73, juntamente a menor dimensão, a metade da menor dimensão, que é de 1,40. Já as sapatas concêntricas seria três sapatas isoladas, só que elas estão em conjunto. Então, o que é que a gente pode fazer? A gente pode pegar uma dimensão de uma sapata, colocar sobre essa outra dimensão e uma outra sapata colocar outra dimensão. São três, na verdade, as sapatas concêntricas são três sapatas associadas, enquanto a nossa sapata associada são duas sapatas associadas. Quando nós estamos falando aí sobre sapata corrida, nós temos aí como um pilar, desculpa, uma parede como se fosse uma sapata, juntamente à sua base. E essa base que a gente deve considerar aí da nossa sapata corrida é justamente a largura e o comprimento da nossa sapata associada. É basicamente isso, tá? Deixa aí para vocês essa dica. Em um outro vídeo eu vou mostrar para vocês como fazer o dimensionamento dos vergalhões da nossa sapata associada, concêntrica ou até mesmo corrida, certo? Se nós temos aí um determinado vergalhão dentro da nossa sapata, dentro da nosso pilar, qual seria então o vergalhão da nossa sapata? É isso que a gente tem que ver, tá bom? Então, o vergalhão da nossa sapata, considerando pela lógica, o dimensionamento lógico e matemático, não deve ser menor do que os vergalhões da nossa, do nosso pilar, né? Então, ou a gente pode fazer o seguinte, a gente pode pegar os vergalhões dos pilares e acrescentar mais 50% desse valor, para que a gente obtenha aí o vergalhões da, da nossa sapata, tá bom? Então é o seguinte, ó, nós temos aqui a área da sapata associada. A área da nossa sapata associada, nós temos aqui 3,49. A toneladas por centímetro quadrado, nós temos 19,18. Vamos verificar aqui agora nessa planilha aqui, ó, de uma direção. Olha só, a gente tem que verificar a área, tá bom? Então, ó, olha só, se a gente for vir aqui, ó, chame V, sapatos associados, dimensionamentos, 3,49. Voltamos aqui ao cálculo de uma direção, 3, vamos procurar aqui agora o valor de 3,49. 13,20, 4, o valor mais próximo de 3,49. Ou seja, nós temos 5 vergalhões de 10 de diâmetro a um espaçamento de quanto? A um espaçamento de
centímetros. 15 centímetros. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. E até o nosso próximo vídeo. Tchau, tchau.